Get Bitch Work. Finalmente 2023 chegou e no primeiro fervo das cores do ano vamos conversar com ela, Maju. Eu sou Elson Barbosa, repórter do Ibaía, e no nosso bate-papo de hoje vamos falar sobre a importância da representatividade dela como mulher trans na música e também na sociedade. Quando eu iniciei, eu não imaginava que isso iria acontecer, assim. Porque eu estava vivendo a minha vida, tentando me encontrar, né? Só que quando eu expus isso para o mundo, como eu estava me sentindo, eu percebi que algumas pessoas, elas se sentiam também, como eu, e elas começavam a voltar àquilo. Só que isso foi gerando um tamanho muito maior. E eu me lembro que em 2019 eu saí pela primeira vez nos trios de Salvador, com Daniela Mercury, com o Psirico, com Márcia Castro. E as pessoas me viram pela primeira vez em Salvador. Estou falando sobre uma pessoa LGBT em cima do trio, que nunca existiu, inclusive. Em cima de um trio cantando, sendo apresentada a Salvador como cantora. A Preta Gil também me levou ao palco dela. Eu acho que existiu ali uma força muito grande dos artistas de sentir que há uma necessidade da mudança social. E sim, se tá vendo a Maju ali, vamos buscar ela e vamos puxar. Quando eles fizeram esse movimento, o Caetano Veloso também na casa dele, quando ele me chama para cantar no dia 2 de fevereiro, em 2019, também é essa puxada, sabe? E eu não tava entendendo ainda o que estava acontecendo. Para mim era uma realização de música, de cantora, somente. Mas aquilo gerou uma força muito maior até chegar ao convite de Amarelo. Então, quando eu chego em Amarelo, que eu começo a cantar para todo o Brasil, dizendo: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, com esta imagem, com a representatividade que eu tenho, de fato isso gera uma explosão muito maior, onde milhares de pessoas começam também a se identificar. Olha só, eu vivi uma vida inteira, estou falando de Salvador, uma cidade que é muito transfóbica e LGBTfóbica também. Eu aprendi desde criança a chamar um menino de viado quando ele estava de trejeitos, e isso era uma coisa ruim. Ou chamar de boiola, ou rir quando está passando. Essas são coisas que são normais de se ver em Salvador. Porém, em determinado momento na minha adolescência, eu começo a perceber que aqueles adjetivos, eles também eram configurados a mim mesma, sabe? E aí que eu acho que começam a mudar as coisas, porque eu comecei a entender que as pessoas estavam fazendo aquilo para também fazer eu sofrer de alguma forma, ou somente gastar, né? Como a gente fala em Salvador, vou gastar com você. Só que, infelizmente, estavam mexendo com algo que é extremamente profundo e que nem eu sabia. E eu fui descobrindo com o tempo que o que eu estava vivendo também por dentro fazia sentido para fora, e não só para mim, mas para tudo. Eu vivi muita coisa, assim. Eu saí de Salvador para ser quem eu sou, porque Salvador não ia abraçar uma travesti, colocar nos palcos e dizer: olha, é o Réveillon de Salvador, quem vai cantar é a Maju. É muito difícil. Eu ainda estou num caminho que eu digo que é construtivo, de estar principalmente na minha cidade, porque eu saí da minha cidade, eu sou adorada no Brasil inteiro, saio voada em todos os lugares, mas a minha cidade ainda assim tem muito, né, muitos paradigmas, estereótipos enfim, preconceitos que não limitam, né, o espaço de onde eu consigo chegar. Não é à toa que os meus fãs sempre me perguntam o porquê que eu não estou na Line em Salvador. E é isso. Eu aproveito para contar para vocês que essa é a verdade. Não estou na Line de Salvador porque, de fato, não se tem espaço ainda para pessoas trans, especificamente quando se fala de pessoas da nossa cidade. O Salvador tem uma mania, né, de não acreditar, primeiramente, nas pessoas que estão dentro de casa. Só acredita quando as pessoas saem para fora. Então, acredito que, inclusive, nesse momento, o movimento que acontece, que eu consigo ir a Salvador algumas vezes no ano para fazer show, seja o movimento do impacto, da musicalidade que eu estou fazendo fora de Salvador e que me traz a Salvador para fazer isso. Eu não tenho raiva nem rancor, nada relacionado à minha cidade. Eu amo meus amores, minhas pessoas, mas eu entendo que existe muita coisa para evoluir ainda. E eu acho que a gente vai ver bastante disso acontecer nesse ano. Pode ser triste, inclusive é um marcador triste para muitas pessoas LGBTs de Salvador que poderiam estar vivendo orgulhosamente em Salvador sem que pensasse em ser hostilizada ou brincadeiras, né? Viver brincadeiras na rua. Poderia ser muito melhor, e eu acredito que vai ser, porque tudo que a gente faz não é em vão. Então, sim, está se transformando e tudo vai mudar.
Fazendo uma passagem de 3 anos para cá, eu acredito que esse é o primeiro indício de que a gente tem um futuro muito melhor. Quando eu vejo, por exemplo, vocês aqui vindo me entrevistar do Bahia, outras revistas ou jornais de Salvador vindo aqui me entrevistar, eu percebo que esse movimento de transformação ele já está acontecendo, porque senão nem aconteceria, eu não estaria aqui falando. Mas eu vi que ir para Salvador e me casar em Salvador com o Amazonas, que também é de Salvador, a gente foi pela nossa família. A gente não foi, de fato, para afrontar ninguém ou algo do tipo. A gente foi pela nossa família, né? A minha família tá lá e a de Josué também. Mas quando eu percebi que eu tava fazendo isso em Salvador, que nunca aconteceu na história da nossa cidade ou do nosso estado, nunca aconteceu uma travesti se casar. Então, quando eu estava vivendo, eu percebi, nossa, como é potente, sabe? E marca a vida de outras meninas trans que vivem da prostituição, porque é o único lugar que se tem para trabalhar e viver na Bahia, porque não se dá um outro espaço. Hoje em dia a gente vê até as mulheres trans trabalhando em lojas e trabalhando em salão. Isso de fato faz parte de uma evolução de muito trabalho, de muito tempo. Mas a gente sabe que a maior parte delas estão em prostituição. Então, criar um imaginário de relacionamento, um imaginário onde você pode ser amada, que é um direito de todos, de todos, eu acho que é o que vai modificar completamente. E modificou o tempo. Naquele momento que eu estava lá em Salvador, tanto para mim quanto para o meu amor Josué, ou para as pessoas que estão em Salvador e o Brasil. Naquele dia foi notícia no Brasil inteiro, porque de fato estava acontecendo uma coisa que não acontece no mundo, né? É muito difícil a gente ver uma pessoa trans se casando. No Brasil, eu conheço 2 outras meninas trans que são casadas, mas uma já inclusive se separou, e hoje tem esse meu relacionamento e a possibilidade de imaginar de outras pessoas também viverem. Quando eu estava me casando, eu não queria dizer para as pessoas assim, vocês têm que casar, sabe? Não era exatamente isso. Mas vocês podem casar também, se vocês quiserem fazer. E a gente não pode tirar o direito das pessoas de fazerem o que elas sonham, desejam e querem. A gente precisa abraçar, sim, de fato, quando se trata de uma vontade própria. Todo mundo aqui tem livre-arbítrio de fazer o que quer e o que pode. Então eu não posso delimitar a certos tipos de pessoas que podem fazer e outras não. Todos podem. Então eu vesti a camisa com o meu marido e a gente quis, de fato, fazer tudo isso acontecer. Poderia não ser tão tradicional do casamento, da entrada da família, mas é extremamente importante ser tradicional porque nunca teve. Então vamos ser tradicionais. A gente quis ser tradicional. Fizemos o casamento com entrada, com tudo. Civil primeiro, depois do casamento, o casamento religioso, a festa. Recebemos amigos, pessoas tão queridas que estavam lá com a gente e foi o momento mais lindo do mundo. Eu tô vivendo muito feliz por isso. Olha, eu sonho com um tempo que não haverá marcação de tempo, porque o tempo é algo que só os seres humanos marcaram. E eu tô falando de tempo para demarcar tudo que a gente escolheu também. Falar de gênero, falar de mulher, de homem, falar de casa, falar de chão, falar de cidade, falar de estado, tudo isso são definições humanas. E eu tô falando isso porque o meu sonho é que a gente não defina mais nada. E que, de fato, seja reconhecido que o ser humano é um mundo, que cada um pode criar dentro de si a possibilidade do que seja e do que seja ser. A gente só precisa aprender a viver junto. Essa é a nossa grande missão, assim, na Terra. De fato, viver com as diferenças, conviver com o que há de fato, entre um e o outro e como é que a gente se relaciona nessa troca. Então, ser você não é ruim de forma nenhuma e nunca será. Ser você é ser você e você precisa ter orgulho de ser quem você é, até o fim. Mesmo que sua família, seus amigos, pessoas que estão próximas, ou quem seja, diga o contrário, ainda assim existe a maior verdade de todas, que é ser você. Nenhuma verdade pode ser maior do que você acredita, porque de fato, isso é que dignifica a nossa vontade de ser quem a gente é e de viver como a gente quer viver. Então, eu espero que vocês realizem os sonhos de vocês, que vivam como nunca viveram antes, que corram atrás dos sonhos, das vontades, dos desejos, com toda a força do mundo que vocês têm. Tudo. Quando a gente emprega tudo que a gente tem, a gente acha tudo que a gente é. Grava essa frase e faça acontecer. Eu amo vocês. Yes, bitch. Work.